tudo bem? Sejam bem-vindos. Esse é mais um Papo de Gestão. Meu nome é Glauco Farnese, fundador e CEO da Facilita. E hoje eu tenho o prazer de receber Júnior. A gente estava conversando aqui antes da gravação, que é fundador do Anapro, né, Júnior? Fundador nunca se deixa de ser, né? Nunca deixa de ser. Então, o Anapro foi feita uma operação recente com a LX, mas esse é o cara que esteve à frente da Anapro durante vários anos, né? Então, eu tenho um prazer e uma honra te receber aqui, Júnior. Muito obrigado por estar esse bate-papo aqui de gestão. Nós somos dois apaixonados por mercado imobiliário, dois apaixonados por tecnologia, e esse bate-papo é para você, gestor comercial. A gente quer aqui compartilhar as nossas experiências do outro lado da mesa, enquanto player de tecnologia. A gente já participou, fiz as contas, né, Júnior? Acho que mais de 1.500 projetos que a gente já atendeu a nível Brasil, desde incorporadores de grande porte, loteadores, imobiliárias, e a gente tem aí essa experiência que a gente quer passar do que fazer, quais são as principais práticas, quem conseguiu implementar bem um CRM, quem conseguiu implementar uma jornada 100% digital, o que eles fizeram para conseguir implementar. Primeiramente, aí, prazer então, seja bem-vindo. Obrigado, Glauco, obrigado ao time Facilita pelo convite, é incrível mais uma vez a gente tá aqui falando das nossas experiências, né, e não são poucas, né, a gente fala de 1.500 empreendimentos, mas por baixo ali, eu lembro de números assim do CRM que eu fundei, que é a Anapro, eram mais de 80 bilhões de reais ali investidos em plataformas e empreendimentos imobiliários por todo o Brasil, né? Isso me permitiu, até a gente falando, Glauco, permitiu adquirir uma experiência muito longa, que foi ao longo desses 15 anos, focado ali no mercado imobiliário, eu passei por aquele momento de catequização do mercado, né? Em que não se acreditavam em CRM, porque o que você lançava, você vendia no mesmo dia. E eu me recordo eu chegando em São Paulo, há uns anos atrás, e eu iria falar com as incorporadoras, eles falaram assim, Júnior, por que eu preciso de um CRM? E eu com a visão de funil, você tem que gerir, você tem que controlar a origem do seu investimento de marketing, o relacionamento com o seu cliente, amanhã você zera o empreendimento, mas amanhã você tem um outro, você tem que trabalhar essa base. Cara, eu não preciso, eu tenho grandes imobiliárias aqui que fazem um trabalho para mim, que me dão até a recepção. Pra você ter noção, quando eu cheguei em São Paulo, até a recepcionista do stand era de uma grande imobiliária de São Paulo. Na época da exclusividade, né? Então acaba que toda a parte de vendas era terceirizado para as imobiliárias exclusivas. Então aí a exclusividade para ele dava tudo, dava ferramenta, recepção, serviço de ponta a ponta. Por que ele precisaria necessariamente de um CRM? Sim. Então eu tive que gerar essa necessidade e mostrar que funcionava, né? Num processo redondo. Mas é legal assim a gente trocar essa ideia hoje que vai ser muito rica, para a gente poder compartilhar e as experiências dos que deram muito certo, né? Nos bastidores ali a gente estava falando, tem empresa que usa a mesma ferramenta e vai muito bem. E Perfeito. Tem empresa que usa a mesma ferramenta e vai mal. Né? Então é um pouco da experiência que eu acho que a gente vai falar aqui para os gestores comerciais que estão nos assistindo poder entender e às vezes está passando por um cenário desse, né? Perfeito. Legal. Então, esse bate-papo vai ser super transparente, acho que é bom a gente sempre ressaltar. O nosso objetivo aqui é trazer um conteúdo de transparência, então fique sempre à vontade, Júnior. A gente quer saber o que tem nessa cabeça do Júnior, esses vários anos de trajetória, o que você percebeu e compartilhar da forma mais direta possível para os nossos gestores comerciais. Nosso objetivo aqui é que nós também somos empresários, nós sabemos as dificuldades que tem de se fazer uma gestão eficiente, né? Então a gente quer trazer aqui o máximo de boas práticas. Cara, para a gente começar aqui então, conta um pouco da trajetória, como é que você chegou até aqui, quando você iniciou lá a Anapro, como é que foi a sua entrada no mercado imobiliário, para a gente poder contextualizar. Legal. Eu comecei no mercado imobiliário mais ou menos ali em 2007, né, e comecei como corretor de imóveis em Brasília. E na época tinha ali o meu pai que estava começando como empreendedor, como incorporador ali na região, atuava como executivo de algumas incorporadoras. Ele tinha uma necessidade muito evidente de controlar a disponibilidade, que era na época a dor dele. Né? A venda de duplicidade. Eram esses dois temas que nasceu a Anapro. Então, controle da disponibilidade e evitar a venda de duplicidade. E o terceiro tema foi como eu evito que o corretor tenha que conhecer de matemática financeira para fazer um cálculo de antecipação de VPL, né? Desculpa, você era corretor e seu pai... Ele era diretor da incorporadora. Diretor da incorporadora. Então, Perfeito. Nessa necessidade, um outro irmão, o Charles, que também era o CTO, um dos fundadores da Anapro também, ele começando a desenvolver, a gente começou a criar algumas ferramentas para facilitar o dia a dia do meu pai exclusivamente como executivo. Então eu entrei e vi aquela oportunidade como corretor,
E eu tinha uma necessidade muito... Eu não se usava CRM, ainda calça branca ali total, era muito focado na época panfleto, essas ações de ruas, que é o que quando a gente começa a gente tem que gastar bota, né? Então não vai conseguir fazer negócio, não tem carteira, não tem ninguém. A minha maior carteira é minha família. Então vendi uns 2 imóveis, depois não vendi mais. Então quando a gente começou a aprender, entender essa necessidade, evidente, desenvolver uma tecnologia, colocar no ar, em reuniões sim dos com, entidades de classe Brasília, o outro comentava, cara, o que você está usando, como você faz? Eu faço assim. Eu tenho uma ferramenta que eu criei, que eu rodo, era intranet. Não era nem na internet. Era uma intranet. Desenvolveu internamente, inicialmente, para a incorporadora. Rodava no servidor, na intranet lá. Então a gente resolveu ali subir isso para uma plataforma online e a gente resolveu se posicionar como tecnologia. Então começamos a operar como a Anapro Venda só na gestão da disponibilidade, tabela, análise de proposta, contratos. Mas nas etapas finais ali da venda, na efetivação da venda. Etapas finais. E foi crescendo isso organicamente, nunca teve vendas, um marketing agressivo, investidor, sempre foi família, equipe, né? A gente se unia ali, foi crescendo muito, até primos e amigos que eram os nossos primeiros funcionários. E toda startup é assim, né? Sim. Porque a gente precisa de startup, você precisa de confiança, é o primeiro, eu acho que o mais importante ali no início, você começa acelerado. Então a gente criou um pouco dessa mecânica, começou a evoluir e recebemos um convite na época da Direcional para desenvolver um CRM de leads, para gerir a parte de vendas, que falou, cara, vocês já me atendem em vendas. Eu preciso antecipar as partes iniciais do funil. Eu preciso controlar o contato. E aquilo na época, para nós, era muito ousado e inovador. Porque na época não se falava dessa gestão ativa em cima do corretor do lead, do que ele fala, do que ele trata. Isso eu tô falando de 2008, tá? Então, lembro, o contrato da Direcional foi 2007, que ele começou ainda, eu tava entrando no negócio. Então, foi minha primeira implantação, que eu acompanhei de fato, que eu fui para BH. E aí a gente começou a desenvolver esse CRM, foi desenvolvendo essa gestão de leads e foi avançando como ferramenta. Mas a gente foi aprendendo. E aí em 2011 eu me mudei para São Paulo para acelerar ainda mais os negócios. Foi onde a gente conseguiu se destacar. Eu foquei durante muitos anos no mercado de São Paulo, recebemos os primeiros fundos ali. E em 2018, por fim, a gente reuniu ali com a LX, com todos os fundos deles, e teve o M&A ali que a gente vendeu nossa operação 100% para o OLX. E foi bacana assim, hoje eu saí da OLX agora em dezembro, eu estava como executivo, né, diretor de incorporadoras, atuava toda essa parte de mídia, inteligência de mercado com os Zap Imóveis, e estou hoje na Inforimob, que é um hub de negócios imobiliários que é muito interessante, e olho muito para a nossa dor que a gente tinha lá atrás. Porque lá atrás, Glauco, eu entrava com a solução, a tecnologia, no comercial a gente, modéstia à parte, vai bem, né? A gente funciona bem, a gente fala bem. Então eu entrava, o cliente às vezes comprava o Anapro e não estava nem pronto para ter a ferramenta, porque ele não tinha nem funcionado. Eu lembro que eu vendi uma vez para uma empresa de Salvador. A gente fez o negócio, tudo numa reunião, na emoção, o cara fechou a venda comigo online. E ele falou assim, agora Júnior, quem vai cuidar da implantação? Só tinha ele, o sócio, era um empreendimento no litoral. Eu falei, não se preocupe. Eu vou arrumar a pessoa. Cara, eu tive que ir ali arrumar uma pessoa para indicar, para entrar lá, para tocar a operação dele. Então, muitas das vezes, o cara, às vezes, se empolgava com a ferramenta, mas esquecia do básico, que é pessoas, processos e depois ferramentas. Perfeito. Então, na Inforimob hoje, eu criei muito esse conceito desse pilar, que quando os meus clientes lá, que eu atendia por Anapro e outros verticais nossos, me ligam e falam assim, Júnior, será que eu troco de CRM? Eu tô com um problema. Eu falei, cara, primeiro ponto, faz uma análise de requisito. E aonde você quer chegar? Por que você quer migrar de ferramenta? Perfeito. Porque, às vezes, o problema está no seu dia a dia, no processo que você arrumando, você vai ter a ferramenta funcionando bem. Ó. Liga aqui pro Glauco, na construtora aqui de Goiânia. Ouça lá a ferramenta dele. Ouça esse cara. Cara, todo mundo tá usando bem e indo bem. Né? Então, basicamente, o que eu vejo hoje é, a gente, nessa história toda, eu aprendi que a gente precisa entender. O cliente, às vezes, quer comprar, quer a ferramenta, ele quer o facilita. Mas como está o processo de atendimento dele? E é isso que, Glauco, hoje eu acho que a gente, como solução, leva para as empresas. Perfeito. Então a gente não vende, e eu descobri isso no meio do caminho. Né? Acho que você talvez descobriu no início. Nós não tínhamos combinado, mas é exatamente essa a minha visão também, que a gente foi aprendendo ao longo do tempo. Então eu até falei, assim,
em um determinado momento, eu tirei todas as nomenclaturas do Anapro como software e sistema. Era proibido falar sistema ou software lá dentro de casa, porque software e sistema remete problema. Né? Tudo que te negativou na vida, você falou assim, cara, o sistema caiu. O software tá... E aí eu passei a chamar de solução de vendas. Legal. Coisas que no caminho eu falei assim, por que era uma solução? Porque quando a gente falava com o cliente, eu falava assim, cara, eu não vou te dar só tecnologia, vou te dar uma metodologia, vou te dar um processo. Eu entregava até uma política para ele de atendimento, de meritocracia. Cara, por que seu corretor tem 800 leads? E foi onde eu comecei a ver que os clientes que usavam bem eram os que tinham um processo alinhado. E o principal, né, você tinha a gestão muito comprada com a solução, com a tecnologia. Porque no final do dia, Glauco, o corretor é a nossa principal força ali no mercado imobiliário. Ele que vende, ele que gira a máquina. O corretor, quando eu digo corretor imobiliário, né? Se a gente não trouxer ele para dentro da ferramenta, para que você possa acompanhar, ajudar no dia a dia dele, né, e de forma positiva, por exemplo, o que você faz bem lá no Facilita, hoje você tem a automação da jornada, então você consegue disparar alguns e-mails para ajudar o relacionamento do corretor. Ele começa a ver valor disso. Então foram poucas empresas, e aí você tem a sua experiência, são mais de 300 clientes lá, que fazem isso bem. Perfeito. Eu acho que a gente conta na mão. Perfeito. Né? É sensacional, cara. A gente não tinha combinado, realmente a gente está aqui iniciando o bate-papo agora, e a minha visão é exatamente essa. E acho que é bom a gente compartilhar e reforçar esses pontos, né? A gente mapeou, Júnior, assim, cara, o que os clientes que utilizam muito bem o Facilita tinham em comum. Então a gente pegou um mapeamento de todos os nossos clientes e identificaram quais eram os pontos em comum desses clientes. O que deu? Primeiro, a parte da gestão. Todos esses clientes que utilizaram muito bem, teve um gestor que comprou a ideia. E aí eu falo para os gestores, cara, o projeto de uma cultura de uma venda digital é como se fosse um avião, fazendo uma analogia. Esse avião, sozinho, ele não vai chegar no destino final dele. Tá? Então, a tecnologia seria esse avião. Tem que ter, primeiro, o plano de voo, que seria essa parte de processo. Tive um bate-papo com a Lúcia, da DNA de Vendas, semana passada, e ela falou sobre a metodologia dela, exatamente são suas palavras. Primeiro, processos, depois, gestão, depois, tecnologia, e aí sim, vem as pessoas que seriam as equipes de venda, né? Então, o processo seria o plano de voo. Cara, onde que a gente quer chegar, quais que vão ser as SLAs, como é que vai ser o mapeamento desse processo, quem vai fazer o quê. Tem que ter esse plano de voo. Se você não sabe aonde o avião vai chegar, não vai chegar nunca no destino final dele, né? Segundo ponto, tem que ter o piloto. Tem que ter alguém que vai segurar aquela turbulência, né? Que é o papel do gestor comercial. Então, esse gestor ele tem que comprar o projeto, porque vai existir uma energia inicial para esse avião decolar, vai exigir turbulências, normal. Você está trocando um processo de vendas, né? Então, na hora da turbulência, quem que vai lá e fala, olha, todo mundo fica tranquilo, a turbulência vai passar, isso é normal. Quem tranquiliza todo mundo é o papel do gestor comercial, né? E no final, a parte das pessoas que seriam ali os passageiros, etc. Então, para uma viagem ser bem feita, tem que ter essas 4 etapas, tá? Então, acho que reforça muito bem esse ponto, né, do processos, gestão, tecnologia e depois a parte das pessoas. E aí 100%, Júnior, não teve nenhum cliente que não teve esse passo a passo. A gente começou e falou, cara, então a gente tem que sair fora só do nosso viés de tecnologia e vamos catequizar, ensinando esse cara sobre processos, já colocando um playbook de vendas para ele, a importância também do MVP, que muitas vezes a gente prefere, cara, começa enxuto, faz qual que é a sua principal dor, faz rodar aquela dor principal, depois disso você vai expandindo o escopo, né? Quanto menor o escopo, melhor que você consegue ampliar esse trabalho.